A Michelle, ela segue debatendo com o Ben Mendes no podcast Três Irmãos. Se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário também. Bora lá. Tá. Eu acho muito engraçado que você fala sobre a não especificidade, porque realmente não existe uma lei específica, existe uma interpretação pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que você sabe que é um dispositivo legítimo de ser submetido ao STF. Eu não preciso explicar isso pra ti como eu tive que fazer lá no 20 contra o para algumas pessoas, tá? Mas é tão engraçado que você considere que tem que estar plenamente descrito, quando o racismo ele está plenamente descrito na 7.716. E ainda assim, quando eu vi tu sofrer racismo, e eu considerei aquilo racismo, inclusive pela lei, a justiça não considerou racismo. A gente até estava conversando isso aqui no off, lembra? Porque é um problema também. Que é um problema. Eu também acho que é Então, um o problema. fato de estar descrito não impede que um juiz imbecil tome uma decisão imbecil. Eu acho que tu sofreu racismo e que aquele teu processo tu tinha que ter vencido. Pois é. A Mariana disse aí, né? No caso da Michelle, por exemplo, ela também sofreu transfobia e o juiz entendeu que por ser um debate poderia. Então, fica a interpretação do juiz. Como muitas coisas no direito penal, como muitas coisas, né? Eu converso com alguns colegas meus que são advogados, assim, é uma interpretação bastante comum entre meus colegas advogados, tá? Que eles dizem que direito penal no Brasil, ele é feito no modo freestyle, às vezes. Não sou eu que tô dizendo. São advogados com os quais eu já conversei. E é um problema, certamente. No entanto, tu fala assim, quem foi condenado, quem foi não sei o quê. O próprio Nicolas Ferreira sofreu 3 condenações super recentes por ações de transfobia. Uma delas contra a deputada Duda Salabert, na época que ele e ela eram vereadores, em que a decisão inicial era 80 mil de indenização e se terminou com 30 mil. Depois uma indenização coletiva pelo dano causado à comunidade de 200 mil reais. E agora, recentemente, que saiu essa semana aí essa decisão, para Kim Flores, que o Olha a checagem de fato aqui, ó. Nicolas Ferreira é condenado a pagar 40 mil por dizer que trans é homem. Tá aí. Nicolas usou no seu perfil para dizer que era homem, para invalidar, para atacar e criar mentiras sobre a Kim e foi condenado em pagar 40 mil reais pela transfobia. Você tá falando, então, Michele, de calma. processo civil. Eu tô falando de criminal. Você tá confundindo. Um parlamentar como o Nicolas Ferreira, ele raramente vai ser alvo. Eu tô até hoje, meu processo criminal com ele até hoje nem andou. Tá? Já é um processo que está há 6 anos andando. Então, é um processo extremamente moroso, demora pra caramba e tem todos esses problemas que a gente conversou da legislação. Só que tem um problema que tu aponta muito pra Erika Hilton, Igual a todo processo criminal. Hilton. A ADO 26 ela é anterior à Erika Hilton. Sim, mas vocês tinham representantes lá. Não, mas nós tínhamos representantes, só que não tá fazendo papel. Mas quem que coloca em pauta a votação da criminalização da LGBTfobia? O presidente da Câmara não tem que colocar em votação isso? Sim. Ele precisa colocar em votação. Sim. A Câmara não colocou em votação. Mas houve a ação, óbvio... Bem, assim, a gente tinha combinado no verdade, tempo... Não, Cadê? Não me interrompa, eu deixei você falar. Deixei você falar suas atrocidades, não me interrompa. Tá vendo? É por isso que eu falo pra vocês que eu não gosto de debate com regra. A pessoa de direita, ela sempre quebra as regras do debate interrompendo. A galera não entende isso, mas é só pra gente mandar. Mas essa troca assim rápida eu acho legítima, tá? Eu super levo na boa. Não houve nenhum movimento, nem durante os governos de esquerda, nem durante os governos de direita, de um presidente da Câmara que botasse isso em votação. E eu concordo contigo com a instabilidade desse entendimento pelo simples fato de que, no momento em que a Câmara votar, ela pode dizer: não é crime ser homofóbico, não é crime ser transfóbico, e não haver uma lei que enderece essa situação. Pode ocorrer isso daí. Da mesma forma que nosso direito de casar também não é lei. É um entendimento do CNJ lá de 2013. Então a sociedade, a comunidade LGBT como um todo, vive um mundo de instabilidade no Brasil. É engraçado. Ele culpa a esquerda, né? Ele culpa a esquerda. Gente, a culpa é do Congresso. O Congresso que age contra o povo. Olha pra isso, os caras não pautam, eles não pautam esse tipo de coisa que é relevante pro povo. Foi a mesma coisa no negócio do permitir o aborto. Tinha um monte de gestante carregando feto com anencefalia que os caras estavam lá. Espera nascer, ganhando tempo. Aí o STF vai lá e tem que decidir. É ação direta por omissão. Você entende
isso e te causa revolta, como me causa revolta, eu acho que tem muito mais você que entrar nessa luta que eu tô para que haja uma legislação realmente específica do que você dizer, mas a instabilidade é isso, aquilo. Eu acho que a gente tá muito mais alinhado do que parece, né? Parece que tu tá sendo o meu oposto, mas na verdade tu tá concordando até com a instabilidade que eu mesmo detecto nesses procedimentos. Bem, sua terceira pergunta, 2 minutos pra você elaborar ela. Pedir pessoal deixar o like. A gente tá com mais de 3 mil pessoas ao vivo. Contribuir com o like aí. Vamos bater os 5 mil hoje, gente. E assim, só pra galera entender algumas coisas que estão acontecendo aqui. Érica Cocai tentando passar o projeto dela sobre violência contra LGBTs e LGBTcídio e estão empatando há anos. Tá aí, velho. Tá aí. Os caras se omitem. São combinados previamente entre o Ben e a Michelle. Eles combinaram que poderia sim ter essa participação do Ben em alguns momentos pontuais, não é pra comprar ou tirar a fala, isso. Então assim, eu não tenho problema nenhum. É o que tá acontecendo aqui, não é o comum dos nossos debates, mas tá de acordo com os que os dois combinaram. Sim. Tá vendo, Vilela? Aprende a mediar um debate com competência. Não me interrompa, eu deixei você falar. Deixei você falar suas atrocidades, não me interrompa. E são interpelações cordiais, não tem nada demais. Sim, às vezes é uma dúvida pontual ali. É algo legítimo. Beleza. 2 minutos, bem. Tá, 2 minutos? Tá, então vou correr. Michele, você confundiu a questão civil com a questão criminal. Civilmente, você pode processar, como foram processadas essas pessoas. Eu estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal tentou legislar sobre matéria penal. Isso é um problema, concordo com você. E você disse que a Erika Hilton, ela é posterior a essa ADO. Concordo, mas depois da ADO ainda continua havendo a necessidade da propositura da lei. E eu estou percebendo um silêncio por parte da esquerda, aceitando a decisão do STF como sendo tudo e não sendo nada ao mesmo tempo. A terceira pergunta, Michele, é a seguinte. Percebe-se que a esquerda brasileira dedica boa parte da sua militância em buscar a permissão para que crianças e adolescentes sejam submetidos a procedimentos hormonais ou cirúrgicos para redesignação sexual, ou como cirúrgicos. Deixa ela falar. Popularmente é conhecido, mudança de sexo. O que você acha dessa tentativa macabra desses movimentos de esquerda em querer submeter crianças e adolescentes a procedimentos cirúrgicos ou terapias hormonais que produzem efeitos que não podem ser revertidos em caso de arrependimento? Por que criança? Sim, o tratamento com bloqueadores de puberdade possui efeitos reversíveis. Quando você para de tomar do bloqueador púbere, a puberdade volta a acontecer. Inclusive, é um tratamento que já é utilizado para crianças cis. No caso, crianças que possuem transtornos de puberdade precoce. Mas tudo bem. Meu Jesus. Esse eu vou usar os 5 minutos bem utilizados. Tá bom. Só queria comentar uma coisa, eu acho muito bacana que tu comenta do silêncio da esquerda, que eu concordo, mas tu nunca comenta do silêncio da direita em relação a tentar fazer uma legislação nesse sentido, né? Porque, na verdade, a direita ela quer que não haja essa legislação, né? Mas tudo bem, a gente deixa isso Qual legislação? Em relação à transfobia e homofobia. Não, a direita está dizendo há muito tempo que a decisão do STF precisa ser revista, porque falou tudo e não falou nada. Exato, mas não puxa o voto. Mas vamos lá. Sobre essa... Agora tu entrou na... Eu não sei como que tu entrou na questão de pânico moral agora, porque foi muito clara essa tua entrada no pânico moral, porque não existe nenhuma ala da esquerda que defenda tratamento hormonal em criança. Até existe tratamento hormonal em criança em casos muito específicos, mas não é nem de criança trans, tá? E nem procedimento cirúrgico de transgenitalização. Isso nunca existiu, tá? O que se defende é que crianças e adolescentes, quando apresentem para os pais algum desconforto com seu gênero, existam mecanismos de acolhimento apropriado com profissionais capacitados para poderem acompanhar os pais e a criança, porque os pais fazem parte do processo, para se identificar, então, se essa criança ela é uma criança trans ou não, ou só simplesmente é um momento da vida daquela criança. Usando o Antigos de São Paulo como referência, de cada 10 crianças que chegam ao Antigos, 8 não são consideradas trans. Já na chegada, assim, nos inícios do acompanhamento. Mas por que essas crianças não são consideradas trans? Porque uma equipe multidisciplinar de
psicólogos especializados em gênero, de endocrinologista, de psiquiatra, de nutricionista, de assistente social. Uma galera acompanha essas crianças junto com a família e vai fazendo as avaliações de cada aspecto dessas crianças e vê, olha, pai, eu não acho que o seu filho é uma criança trans, ele está só apresentando alguns desconfortos, talvez você tenha que deixar ele explorar outras coisas, mas não tem nada a ver com transexualidade. Só que para aquelas que são trans, aqueles 20% que são trans, a gente tem que permitir que ela seja acompanhada. Como que se dá a transição de uma criança? Única e exclusivamente social. A criança, ela transiciona talvez com uma mudança de nome social, não é nem a mudança de registro ainda propriamente, uma mudança de nome social, então ela passa a se apresentar com outro nome, ela passa de repente a usar outras roupas, os pais às vezes para a segurança dessa criança trocam de escola para ser um processo mais fácil e menos doloroso, porque às vezes os coleguinhas vão acabar atacando essa criança, né? Então não há uma terapia hormonal nisso. A terapia hormonal que pode ocorrer, acontece muito em crianças cis, é o bloqueio púbere precoce. Né, crianças cis que acabam desenvolvendo uma puberdade precoce ali com 6 anos, com 5 anos, tem medicação que tomam que é para interromper esse processo, justamente porque essas crianças, elas vão desenvolver problemas se a puberdade delas seguir naquela idade. Vai faltar altura, vai faltar uma distribuição correta de hormônios e isso vai gerar problemas para o restante da vida dessas crianças. No caso de crianças trans, na entrada do estágio Tanner 2, que tem ali no período da adolescência, que pode variar dos 8 aos 12, dos 9 às 13, dependendo do sexo dessa criança, pode haver um período, normalmente de até 2 anos, onde haja o retardo. Então, o mesmo uso, o mesmo tratamento para criança com puberdade precoce, que haja o retardo, então, do início da puberdade dessa criança, para que pais e médicos, em conjunto, possam acompanhar essa criança por mais tempo e aí realmente confirmar se é uma criança trans ou não. Antes da decisão atual do CFM, com apoio do ministro Flávio Dino, a terapia hormonal, o uso de hormônios em si, começava com 16 anos. E qualquer adolescente que está com 16 anos já está recebendo cargas hormonais naturais no seu corpo, né? Então, uma criança trans também, um adolescente trans, faz sentido que comece a receber essas cargas hormonais. Qual é o grande problema e qual é o grande mito nisso? São todos os efeitos colaterais, essas medicações, a própria medicação do bloqueio púbere é a mesma utilizada para estupradores, mas a medicação que é usada com os estupradores é numa dose suprafisiológica, para cessar uma função biológica natural daquela pessoa. A dose medicamentosa, a dose de tratamento usada para criança é para suspender um processo por um período determinado. Então são situações completamente diferentes. Então assim, nesse caso é um pequeno espantalho que você criou, porque não há defesa de hormonização de criança nem de cirurgia para criança. Se alguém defende isso, tu pode me apresentar que eu faço questão de produzir conteúdo contra essa pessoa. É isso, né? É o assina embaixo. Zero defeitos aí. Tem um livro muito bom que aborda esse tipo de coisa. Inclusive, é um dos livros que eu coloco aí na descrição do vídeo, né? Que caso você compre ele, você também ajuda a financiar essa bagunça aqui. Que trata sobre cuidado médico para pessoas LGBTs. 3 minutos bem pra você comentar a resposta do Michele. Poxa vida, Michele. Eu entendo que você não está mentindo. Eu não acredito que você está mentindo. Quero acreditar que não. É por desconhecimento mesmo. Vejam só, Michele, a Justiça Federal suspendeu, por decisão judicial, a resolução número 2427 do Conselho Federal de Medicina. Você sabe disso. Você já falou sobre isso. Inclusive falou agora. Que foi o ministro Flávio Dino que, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tornou com efeito de novo a resolução do Conselho Federal de Medicina. E aí vamos lá. Eu não acredito que a Michele esteja mentindo. De jeito nenhum. Não tem por que a Michele vir para cá mentir. Eu acredito que é desconhecimento mesmo. Na resolução, no parágrafo 3º, ela diz o seguinte: ficam vedados, ou seja, proibidos, procedimentos cirúrgicos de afirmação de gênero nas seguintes situações. Inciso 1º, em pessoas diagnosticadas com transtornos mentais que contraindiquem tais intervenções. Ponto 2, antes dos 18 anos de idade. Ponto 3, antes dos 21 anos de idade, quando as cirurgias implicarem potencial efeito esterilizador em conformidade com a Lei 14.443, de 2 de setembro de 2022. Ou seja,
A Justiça Federal cassou isso aqui, suspendeu isso aqui por causa dos movimentos de esquerda, suspenderam a resolução. A resolução é que proibia a cirurgia em menores de 18 anos. Ou seja, quando houve a... Ela acabou de falar isso. Suspensão, tornar sem eficácia a resolução do Conselho Federal de Medicina, qualquer pessoa, inclusive criança, de qualquer idade, poderia se submeter à cirurgia de redesignação sexual. O ministro Flávio Dino, recentemente, foi quem, por decisão do Supremo, trouxe novamente a proteção jurídica, trazendo a efeito a resolução 2427. Mas os movimentos de esquerda, através da Justiça Federal, conseguiram suspender isso aqui. Então, quando a Michelle diz que não, nunca se quis fazer cirurgia em criança, isso não é uma constatação fática, isso não é verdade. Suspensa esta resolução, seria possível fazer, mas o Supremo, diante de tanto risco à ordem jurídica, traz novamente a efeito a resolução 2427 de 2025. Então, hoje não pode, sim, realmente, hoje, menores de 18 anos não podem ser submetidos nem a tratamento hormonal, nem a cirurgia de redesignação. Mas quando a Justiça Federal cassou isso aqui, poderia sim. Michele, sua pergunta, 2 minutos. Vou ficar nesse tema, exatamente nesse tema, porque eu acho que ele não pode parar por aí. Bem, eu sei que tu não quer tornar o debate ad hominem e eu não vou fazer isso daqui, tá? Eu preciso que tu mantenha pelo menos só honestidade. O que foi suspenso foi a nova resolução do CFM que alterava a resolução anterior, em que a hormonização poderia começar com 16 para 18 e que a cirurgia, os processos transexualizadores... Só inventa o dado, né? E finge que ninguém vai verificar. Impressionante. Poderiam começar com 18 e agora passariam a ser com 21, tá? Esta nova resolução é que se buscou cancelar, porque a resolução antiga já abarcava, de acordo com as definições da ciência, o que exatamente se buscava. A transição hormonal a partir dos 16, o que é saudável para uma pessoa trans, e a redesignação a partir da maioridade que a gente tem aos 18 anos, a maioridade penal que a gente tem aos 18 anos, que a gente pode decidir por si. Então, a suspensão que ocorre, a primeira suspensão que o Flávio Dino acabou voltando atrás, é só da alteração de 16 para 18 e de 18 para 21. Não teve nenhuma alteração bizarra, assim como tu tá falando, tá? Então, pelo menos assim, tu tá com um monte de material aí, pelo menos vê se tu tem a resolução anterior para tu saber o que ela dizia. Então, sabendo disso agora, qual a base, onde está a base que tu diz que havia uma defesa anterior a cirurgias e tratamento hormonal de crianças? É isso que eu quero saber, da onde vem essa base? Perfeito. A base, a minha resposta? 2 minutos? 5 minutos. 5 minutos, perfeito. A base vem da decisão da Justiça Federal desconsiderando o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que, pelo menos eu entendo, ser o órgão capacitado para orientar médicos nos seus procedimentos no ato médico. Na exposição de motivos do Conselho Federal de Medicina... Mas é isso que ela disse mesmo, né? Anteriormente você só podia a partir dos 18. Depois passa a ser a partir dos 21. No caso de cirurgia de redesignação. Vamos achar a resolução anterior. Gente, essa daqui é a resolução anterior. Ela tá toda arriscada, inclusive, porque é a resolução anterior. Na atenção médica especializada ao transgênero, é vedada a realização. Vedada, né? Ou seja, não pode a realização de procedimento cirúrgico de afirmação de gênero antes dos 18 anos de idade. Eu acho que ele estava lendo a decisão nova. Não, o cachorro não é meu não, acredito? O cachorro é dos 3 irmãos lá. Trata acerca do acompanhamento psiquiátrico. Isso que a Michelle defende, eu também acho que seja necessário.
qualquer pessoa, quando quiser, pode consultar internet? Não. É só tô abrindo o documento aqui, só que eu tenho que pesquisar o nome do documento. Ah, tá. Porque uma das regras era não poder consultar a internet. Não, é só... É perigoso, né? É perigoso deixar ela consultar a resolução anterior e comparar com a nova, né? O nome. Tá bom. Não, mas eu também não tenho problema de abrir essa concessão, pode. Não, tá não tudo precisa, aqui, Michele. tá tudo O que você precisar, pode. Eu não tô consultando... Tá. Aqui a gente pode, hein? Aqui a gente pode pegar a resolução. Tá aqui, gente. Eu li a anterior. A anterior foi revogada pela resolução nova, de 2025. A anterior é de 2020. Aqui, ó. Janeiro de 2020. A gente clica aqui, ó. A gente vai pra nova. Aí a nova revoga a resolução anterior toda, praticamente. Pois é, né? Checagem de fatos, né? Por que será que Ben Mendes tem medo da checagem de fatos? O que você precisar pode. O que eu vou mostrar pra vocês é que a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2025, de 8 de abril de 2025, na exposição de motivos, ela diz que ela se baseia em diversos estudos científicos, meta-análise, revisão sistemática, várias modalidades de estudo. Então, como exposição de motivos da resolução, certo? E tem um ponto que chama bastante atenção na exposição de motivos. Isso aqui não sou eu que estou falando, não é o Benoni. Isso aqui é um documento que você pode baixar agora, no Conselho Federal de Medicina. É só você digitar assim, resolução do Conselho Federal de Medicina. Baixamos, viu? Medicina, resolução 2427. E depois você baixa também no site do Supremo Tribunal Federal a decisão do Flávio Dino. Só isso. Está escrito aqui o seguinte, que o Serviço Nacional de Saúde, NHS, do Reino Unido, é conhecido por sua seriedade na análise de dados e tomadas de decisão. Portanto, essa decisão se deveu a um número alto de complicações e arrependimento, ou seja, suspender... Um dos estudos citados, inclusive, que embasam a decisão nova do CFM, demonstra que o arrependimento em decorrência de qualquer tipo de cuidado de gênero para pessoa transgênero, ele chega, no máximo, a 3%. Vamos lá. A possibilidade do que estamos falando aqui. Além de falta de evidências científicas que embasem o uso. Em 2018, não sou eu queria que você baixasse aí. Você que está assistindo o debate, baixe. Porque a Michele disse que é espantalho que eu criei. Eu estou com o documento do Conselho Federal de Medicina. Quem está falando é eles, não sou eu. Um apelo em autoridade, né, para começar. Eu sei que a faixa de arrependimento é de 0,3% a 3%. Em 2018, 10 médicos. 10 médicos da única clínica de transição de gênero para jovens do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, conhecida como Tavistock Gender Identity Development Service. Do mesmo jeito que você baseado em ciência para não barrar a cloroquina, gente, é só pela autoridade. 10 médicos assinaram um abaixo assinado, alguma coisa assim. 10 médicos. Tá, médico também erra, né? Quem diria, né? Inclusive, a maior causa de morte no Brasil é por erro médico. Queixaram-se de se sentir pressionados a aplicar bloqueadores da puberdade em crianças que nem comprovadamente tinham disforia. Acusados de transfobia por limitar o acesso a esses medicamentos, passaram a liberar o uso de forma menos criteriosa. Foi quando o NHS contratou uma revisão independente que questiona a eficácia de bloqueadores de puberdade para crianças e adolescentes com disforia de gênero, em comparação com apoio psicológico, transição social para o gênero desejado ou nenhuma intervenção. Baseados também nesses achados, o NHS tomou a decisão de proibir. Ou seja, a Michele disse que eu criei um espantalho, a Michele diz que quer acreditar que eu não estou fazendo argumento ad hominem, e não estou mesmo. Eu estou trazendo a resolução do Conselho Federal de Medicina que está dizendo que lá no Reino Unido, um grupo de médicos da única clínica que fazia o tratamento hormonal foi pressionado a fazer esses tratamentos hormonais em crianças e adolescentes a despeito das evidências científicas. Está escrito aqui, Michele. Não sou eu que estou falando. E eu não estou dizendo, Michele, que você
é essa pessoa que vai pressionar conselhos para fazer transição. Não estou dizendo isso. Aqui não tem absolutamente nada a ver com você. Pelo contrário, eu disse no princípio que eu te admiro muito, e admiro mesmo, embora você não precise da minha admiração. Admiro, não acho que seja uma pessoa desonesta, não acho que seja uma pessoa indigna de direitos, não acho. Nós estamos num debate que é muito sério. Tá, acabou? Nós estamos num debate que é sério, que o Conselho está trazendo evidências de haver uma pressão de setores para fazer com que médicos, a despeito das evidências científicas, ajam conforme ideologia. E isso é um... É um abaixo-assinado de 10 médicos. Essa é a grande evidência. Gente, a carta, né, dos 10 médicos, ele não tem peso científico alto. É um documento que representa a opinião dessas 10 pessoas. Não é uma evidência científica primária, não passa por revisão por pares e não segue protocolo sistemático de análise. Problema e enfraquece o movimento de quem realmente precisa e pode passar por uma transição de gênero. Michele, 3 minutos pra você comentar. Eu não sabia que o SUS estava subjugado agora pelo National Health System. Não está. É novidade para mim que o que aconteceu, e aconteceram casos bizarros realmente no Reino Unido, e eu tenho ciência desses casos, já os critiquei inclusive. Eu acho interessante que o que aconteceu num corpo médico de outro país é usado como base para o Sistema Único de Saúde brasileiro, onde isso não ocorre. Exatamente, através de uma decisão. Gente, aqui no Brasil, teve uma mulher que ela foi submetida a uma cirurgia de ligadura de trompas, esterilização, de forma forçada. Porque tem esse caso, que é bizarro, sim, que é absurdo, sim, a gente vai proibir a cirurgia de ligadura de trompas no Brasil? Não, né, gente? Erro médico acontece. Não científica, porque usou o Reino Unido como referência e não a análise do nosso sistema, como o nosso sistema faz. A decisão do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina do Brasil... Não é científica. Presta atenção, que é do Brasil, ela tem que ser baseada em como o Brasil opera isso, e não como o Reino Unido opera isso. Senão eu posso me basear como é que a China opera isso, como é que a Tailândia opera isso. A Tailândia é muito mais leniente em algumas coisas. Então não faz sentido que a decisão do CFM não se baseie na aplicação do que nós fazemos no Brasil. Dentro de uma coisa que você falou, a disforia de gênero nem é o quadro mais utilizado. A disforia de gênero é um quadro que afeta pessoas cis e trans. Isso daí já se chama desde 2019 incongruência de gênero, que é o desconforto consistente, insistente e permanente com o seu gênero. Esses padrões, né, de análise e de atendimento dessas crianças estão previstos no Standards of Care número 8 da WPF, que indicam como que alguém deve fazer o acompanhamento de uma criança e adolescente trans. E ali não se fala de terapias hormonais de nada, e sim do acolhimento e do acompanhamento. Então agora até porque internacional vale. Não. Standards of Care não é feito pela NHS. Não, mas é um grupo, aí vale agora. Sim, porque é um grupo internacional, um colegiado de pesquisadores, não de médicos. Médicos não são pesquisadores. Muito obrigado. Sim, gente, médico não é cientista. Medicina não é uma ciência. A medicina, ela se utiliza de metodologias e conhecimentos das ciências biomédicas. É uma aplicação de materiais e descobertas obtidas por outra ciência, mas não necessariamente é uma ciência chamada medicina. Quando você para observar, eu cheguei no meu médico, estou com uma infecção bacteriana, por exemplo, o seu médico pode te receitar antibióticos de amplo espectro. Ele está interessado em investigar, utilizando-se de metodologia científica, o que você tem? Vai publicar um paper revisado por pares? Não. Se o antibiótico de amplo espectro funcionar e você sair bem, tá ok. Não tem preocupação em investigar mais aprofundadamente qual é a origem do seu sintoma. Se tem a preocupação em te curar e te mandar embora. Ou seria até pior para a medicina nesse sentido. Mas sim, ela tá bem certa, realmente. Médico não é pesquisador. Alguns médicos são pesquisadores? São.
mas nem todo médico é pesquisador. A maioria dos médicos, inclusive, não são pesquisadores. De pesquisadores que pesquisa sobre gênero e sexualidade e que também estabelece esses padrões. E já se sabe que o acompanhamento adequado de crianças e adolescentes trans e uma transição com apoio familiar e social daquelas que realmente são... É claro, quando eu digo que seria pior para a medicina se aplicássemos as diretrizes em que se baseia uma pesquisa metodológica científica, eu digo que você não chega no consultório do seu médico e ele te trata como objeto de estudo do experimento, tá? Não trata. O objetivo ali é melhorar a tua qualidade de vida. Trans reduzem a ideação suicida de índices de 40% para o índice que a sociedade tem, que é 4%, né? Que é isso que acaba acontecendo. E o combate a isso, o não apoio, o não suporte, a não permissão dessa criança passar pelo acompanhamento gera uma situação de desconforto que pode durar o restante da vida dela, porque os efeitos da puberdade se tornam irreversíveis nessas crianças e adolescentes. Bem, Mendes, sua pergunta. Michele, você disse que médicos não são pesquisadores. Há médicos que são pesquisadores, médicos são... Ah, meu Deus. Ninguém disse que não há médicos que são pesquisadores, mas realmente médico por si não é pesquisador. Cientistas também. É difícil, a gente precisa saber em que nós vamos acreditar. Porque nas evidências do sistema de saúde do Reino Unido, aí você decide por sua conta que não dá para confiar. No CFM, que é o Conselho Federal de Medicina do Brasil, você também decide por sua conta que não dá. Cita alguma referência acadêmica. Vamos dissecar uma referência acadêmica. Não opinião de 10 médicos que assinaram uma carta ou a decisão do CFM. Dá para confiar. Mas dá para confiar, por exemplo, nas literaturas internacionais que debatem sobre gênero. Por exemplo, Simone de Beauvoir dá para acreditar. Os médicos o sistema de saúde que você quer trazer como base, aí pode confiar. Então é difícil saber o que pode confiar, o que não pode. O que é ciência para você, o que não é. Porque eu pensei que uma decisão do Conselho Federal de Medicina baseado... Você sabe disso, eu sei que você sabe. Baseado em 39 bibliografias diferentes. Ele acha que é muito, né? Ele acha que é muito. Cita algum resultado encontrado por essa bibliografia que embase realmente a decisão do CFM. Ele não cita. 39 bibliografias diferentes. Todos os tipos de metodologias científicas aplicadas, aí para Michele não vale. Não vale. Isso não vale por quê? Porque a desagrada. Agora, se a agrada, aí vai valer. Então tá bom, é a minha pergunta que eu tenho que fazer, não é isso? Eu vou fazer a minha próxima pergunta. Então, calma aí. A gente vai encerrando esse corte por aqui. Se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Eu tô ficando cansado, viu? Mas a gente vai prosseguir até o final, firmes e fortes.